Ok, bom dia a todos. Então, é um prazer receber a todos aqui para esse terceiro colóquio do programa de pós-graduação em matemática da UNB. Eu sou o professor Yuri Dumaresque Sobral, sou o coordenador desse evento e eu vou passar a palavra agora por 2 minutinhos para o nosso coordenador do programa de pós-graduação, professor Carlos, para ele fazer uma pequena intervenção. Bom dia a todos. Bem, é um prazer recebermos a professora Cláudia para esse nosso terceiro colóquio do PPG-MAT, da UNB. E gostaríamos de agradecer à professora Cláudia por ter aceitado o convite do professor Yuri, agradecer ao professor Yuri por estar organizando esse evento. Bem, então, só para complementar, então gostaríamos de agradecer ao professor Yuri por ter organizado esse evento, tá? Gostaríamos de agradecer à professora Cláudia, gostaríamos de agradecer ao NBTV pelo apoio, pelo suporte, tá? Então, volto para você a palavra, Yuri. Obrigado. Joia. Obrigado, Carlos. Obrigado pela intervenção. Então, eu queria agradecer novamente a todos aqui presentes por estarem aqui para essa palestra. A professora Cláudia é a nossa convidada hoje. Ela se formou em matemática pela Universidade Nacional de Córdoba, e depois, na Argentina, e depois fez o seu doutorado na Universidade de Paris, na Paris 1, que hoje se chama Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, e depois de conseguir a sua HDR lá, ela veio ao Brasil, se apaixonou pelo ambiente carioca, não é? do Brasil, do IMPA e tal, e terminou ficando por aqui. E hoje ela e desenvolveu uma grande carreira na indústria, não é? Trabalhando com problemas de matemática industrial, modelagem principalmente aplicada ao setor elétrico. Então, hoje ela vai falar para a gente sobre a influência de Newton e Lagrange em temas de matemática industrial, e ela vai falar um pouquinho no começo sobre um trabalho recente que ela fez sobre a modelagem matemática da Covid-19. Então, só uma questão técnica antes de passar para a palavra para a professora Cláudia. Eu peço a todos os participantes que desliguem os seus vídeos e os seus áudios, para que nós não tenhamos problema na transmissão da palestra da professora Cláudia. O chat está aberto, então se alguém quiser fazer alguma pergunta em algum momento, eu peço que, por favor, mandem uma mensagem no chat aqui na plataforma Teams, ou aos colegas que estão assistindo a esta apresentação pelo canal da UNBTV no YouTube, que façam os comentários no chat. Nós temos uma pessoa que vai passar para nós as perguntas, e no final da palestra nós passaremos essas perguntas para a professora Cláudia, tá bom? Então, eu quero agradecer todo o apoio da UNBTV, o apoio do PET-MAT, que nos ajudou bastante na divulgação dessa palestra, e a presença de todos aqui. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada por sua presença. Eu passo a palavra para a senhora agora. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Tá ótimo. Ótimo. Obrigada, Yuri. Bom, eu quero agradecer o convite. Estamos nos tempos que são diferentes e, de fato, nessa época do ano é quando os pesquisadores terminamos os nossos períodos académicos e viramos pássaros migratórios, começamos a turnê de congressos. Dessa vez são virtuais todos os nossos encontros, que sempre são muito enriquecedores, e então eu quero dizer que eu aprecio esse tipo de divulgação e de encontros, porque permite justamente dar a conhecer não só o trabalho de cada um de nós, mas também saber um pouco o que está sendo feito por lá. Então, eu quero dizer que estou muito contente de estar falando para o público de Brasília, porque essa é uma dívida que eu tenho aqui, após tantos anos nesse país tão generoso comigo, que tem me acolhido com tanta generosidade. Eu não conheço o Brasil. Então, essa fica pendente para uma vez, quando as coisas já estejam andando melhor para o nosso país. Bom, então eu vou dividir... Bom, bem-vindo a todos os que estão no YouTube, obrigada por participar. Eu vou dividir, então, fazer um share da minha apresentação.
aqui. Share. Pronto. Vamos lá. Então, vou falar sobre justamente a importância de Newton e Lagrange em assuntos relacionados com a matemática industrial, mas eu vou começar então com um aperitivo, um prelúdio, se quer, do ponto de vista musical, relacionado com um tema que está nos afetando a todos, que tem a ver com a Covid-19. Então, esse trabalho é feito conjuntamente com Paulo Silva, da Unicamp, é parte de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas pelo CMI, que é um centro de pesquisa e inovação da FAPESP, já faz mais de 10 anos. A sede física está em São Carlos, mas congrega pesquisadores e professores de diferentes universidades do estado de São Paulo para trabalhar no estado da arte em temas de ponta na inovação para uma certa área. No nosso caso, é a matemática aplicada à indústria. E o fato de nós já termos essa interação entre diferentes pesquisadores do grupo, a gente já se conhecia de computer science, de ciências da computação, com perdão pelo sotaque, isso não tem jeito, né? Então, temos ciências da computação, temos matemáticos, temos estatísticos, engenheiros no time. Isso permitiu poder dar alguma resposta rápida em diferentes frentes para o Covid-19, a crise, né, da pandemia provocada por esse coronavírus, tristemente famoso. Aqui, por exemplo, temos 3 exemplos de trabalhos feitos no CMI em relação ao Covid-19. Se vocês, o que eu quero que vocês, além dos temas, que vocês vejam as datas, né? Já finais de abril já tinha respostas que estavam sendo oferecidas para ajudar e contribuir com a matemática para passar melhor toda essa crise. Temos, então, trabalhos feitos para otimizar o estoque de equipamentos de proteção individual em hospitais, que estão consumindo de maneira muito diferente do que é habitual todos esses equipamentos. Temos o estudo que eu vou falar sobre como quantificar quantas vidas podem ser salvas graças ao isolamento, e temos uma ferramenta matemática que se chama RobotDance, que eu vou mencionar um pouquinho no final, porque é muito interessante para planejar de maneira o isolamento intermitente em função de diferentes municípios. Então, essa ideia do cálculo de vidas salvas, eu coloquei ali o link com a página. O que é a intenção? Nós estamos sendo bombardeados com números que metem medo de número de mortes, número de infectados, curvas, gráficos, e ao mesmo tempo estão solicitando, precisamos fazer um sacrifício em nossa vida pessoal para contribuir e ficar distanciados socialmente, que tem um peso grande em nossas vidas, claramente. Então, eu pensei, será possível termos uma medida que nos dê uma noção do impacto positivo do isolamento, não só todos os dias ver mortes, e que ter um indicador que seja positivo e que seja contundente e fácil de entender. Então, em função de todos esses trabalhos que estavam sendo feitos, pensamos em calcular quantas vidas podem ser salvas numa certa região, ou depois fazer um indicador que diga uma vida salva é salva a cada X minutos nessa região ou nessa cidade, em função de como está a dinâmica da pandemia, né? E o indicador diz, se ficarmos como estamos até agora por mais 2 semanas, esse tempo de 2 semanas é porque temos o tempo de incubação da doença, se ficarmos como estamos 2 semanas a mais, então vai ser salva uma vida a cada X minutos numa certa região ou numa certa cidade ou num certo estado. E aqui está o mapa de como é que estamos hoje. No norte é uma vida salva a cada 2 minutos, no nordeste a cada um pouquinho mais de 1, sudeste 1, e vocês vão ver claramente esse indicador, se é maior o número, é pior, certo? Demoramos mais tempo em salvar uma vida, né? Bom, no centro-oeste e no sul não estamos muito bem. Então, esses são indicadores. E como é que esses indicadores são calculados? Bom, é a partir do modelo que define a dinâmica de como o vírus vai se propagando na população. Se divide a população em um percentual de pessoas que
susceptíveis de serem infectadas, os que foram expostos estão incubando, os infectados e os recuperados. Essas 4 letras são o que definem o nome do modelo. E então, como é que a velocidade com que isso vai se transmitindo o vírus depende de uma taxa de replicação, que diz quantas pessoas uma pessoa infectada vai contagiar, de quantos os susceptíveis vão serem contagiados. Essa taxa tipicamente é consumida constante no tempo. Nós pensamos vamos fazer ela depender no tempo, dentro dessas equações diferenciais que definem o modelo CI. E então, se definimos essa taxa de replicação variável no tempo, podemos ver as tendências, como é que ela vai mudando ao longo do tempo, e se há uma aceleração ou desaceleração da epidemia depois do início do distanciamento social, lá no finais de março. Então, o que fazemos? No final, vendo como foi essa evolução dessa taxa de replicação no tempo, comparamos, dentre os recuperados, tem um percentual atual, ali eu vou colocar, que são os óbitos. Temos que ter presente que esse modelo foi desenvolvido para doenças infantis, como a rubéola, que tem um período de incubação e que tem taxa de letalidade muito baixa, mas nós estamos aplicando para o COVID, que tem uma taxa de letalidade, então esse recover também inclui os desechos, as mortes. Então, desse percentual, nós comparamos como teria sido se não tivéssemos tido isolamento, a evolução, a dinâmica desse percentual, e comparamos com os que temos após o isolamento, e esse cálculo é que nos permite, essa diferença que nos permite calcular as vidas salvas. E essa página, que tem o link lá, faz uma atualização automática cada dia, baixando os dados, porque os dados permitem, então, calibrar através de um modelo sofisticado parecido com mínimos quadrados, os valores dessa taxa de replicação e ver, então, como evoluciona esse sistema dinâmico com 4 estados. Então, as tendências que são indicadas por esse número, bom, claramente tem um impacto positivo, porque após 1 mês e meio, que foi a primeira vez que nós fizemos esse cálculo, e vocês vejam que relativamente rápida a resposta, então, todo o time do CMI para sair com esse tipo de cálculos. Nesse momento era uma vida a cada 4 minutos, considerando o Brasil como um todo. E hoje, ontem, após 3 meses, estamos salvando 2 vidas por minuto. Bom, isso indica também a evolução da doença, mas como estamos com o distanciamento social contribuindo para salvar vidas. Então, como disse, essa é o estado em que estamos hoje, e é interessante comparar com como estávamos 10 dias atrás. Então, o Nordeste e Sudeste mais ou menos iguais, o Norte está piorando, isso é uma desgraça, e os que estavam ruins, que é o Centro-Oeste e o Sul, estão melhorando. Ainda falta, mas estão melhorando. Então, boas notícias. Temos 2 estados com bons indicadores, o Rio de Janeiro e o Maranhão. Então, esses gráficos acima, o superior, mostram como está a evolução, a dinâmica dos infectados, a letra I. No estado do Rio de Janeiro, à esquerda, no Maranhão, à direita. E vocês veem, o Maranhão, o pico passou, está indo para baixo. E isso se reflete no cálculo da taxa de propagação, essa taxa de quantas pessoas são infectadas. Nos gráficos embaixo temos, em preto, a linha preta é o grau. Queremos passar por baixo de 1, porque isso vai querer dizer que uma pessoa infectada cada vez contagia menos pessoas, se essa taxa está por baixo de 1. E isso já está no Maranhão, está em 0,85 hoje, por exemplo. E vocês veem a evolução, a linha vertical nos gráficos inferiores, essa laranja mostra quando começou o isolamento, o protocolo de distanciamento social. O Rio está bastante bem, o Rio de Janeiro. Então, se nós vamos ver o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, esses 3 gráficos, vocês veem, então, podemos ver diferentes, o Norte que estava baixando o pico, mas agora parece que está começando a subir. O Nordeste ainda não se estabilizou, no Centro-Oeste não vemos tendência a reduzir, chegar no ponto de inflexão dessa curva. E isso se reflete embaixo, na taxa de reprodução do Centro-Oeste. Dá a impressão que no começo o isolamento foi muito efetivo, bem que baixou, e é também interessante observar
que de onde começaram. Olha, o centro-oeste estava com uma taxa de reprodução inferior a 2, enquanto que lá no norte estava perto de 3, mas não conseguiu ainda baixar no centro-oeste, e parece que, bom, no começo foi muito efetivo o isolamento e depois não sei se relaxou, o que aconteceu, mas não está longe de 1. Outro assunto interessante, ver o sudeste, que eu mostrei o Rio de Janeiro, São Paulo tem uma população muito grande, está pulando para cima a estatística. Vocês veem que se fazemos a calibragem desses parâmetros, considerando os números do estado inteiro, ainda não estamos com essa curvinha para baixo, o ponto de inflexão no sudeste, mas está se aproximando de 1. Já na direita, é também interessante o que está acontecendo no sul. O sul começou muito bem, a taxa de reprodução era 2, e chegou rapidamente, talvez com um lockdown mais estrito, a 1. E agora subiu de volta. E não se percebe, então, esse platô que é tão ansiado para estabilizar a doença, a propagação da doença. Então, o que acontece é que quando estamos perto de 1, a desaceleração da taxa permite flexibilizar. Mas é importante poder planejar para evitar esses efeitos ioiô, que são também meio pesados psicologicamente para a economia, já todos sabemos disso. Então, esse tipo de planejamento que se faz, essa terceira ferramenta que eu mencionei, que se chama Robot Dance. E o nome vem daquele um blog famoso que houve, The Hammer and the Dance, de Tomás Puello, que dizia que temos que alternar períodos onde com o martelo ficamos todos em casa e depois períodos de liberação onde dançamos. Então, o robot, porque é automático, e o que faz é um modelo de controle óptimo, desenvolvido por esses 3 colegas do CMI, de São Carlos e de Campinas, que faz um planejamento preventivo e define a flexibilização, quanto podemos abrir de economia em função de como é que está a taxa de reprodução nos próximos 2 semanas, de maneira a não fazer colapsar a capacidade dos hospitais. E leva em conta que as pessoas vão fazer o commuting, vão de um município a outro para trabalhar, e então emprestam pernas ao vírus e levam o vírus de um município a outro. Então, isso complica um pouco as equações diferenciais, a sua discretização, porque eventualmente se resolve um problema de otimização que tem restrições quadráticas, para quem é da área. Então, isso permite fazer uma flexibilização espaço-temporal que é interessante. Por exemplo, esse é o tipo de saída que temos. Embaixo temos os diferentes períodos de 4 semanas, nas ordenadas diferentes municípios. Os quadradinhos são o nível de confinamento, de distanciamento social, que vai desde o vermelho, que é o mais estrito, até o branco, que sem qualquer distanciamento social. E a linha preta está mostrando cada uma a capacidade hospitalar. E então, aqui tem muitos, mas eu quero chamar a atenção aqui o quadrado amarelo em Campinas. O fato de nós permitirmos a cooperação de dividir a capacidade hospitalar, compartilhar a capacidade hospitalar entre diferentes municípios. Aqui, se vocês vão para São Paulo estava com a capacidade hospitalar no máximo, mas, embora isso, pode fazer um isolamento moderado, porque, por exemplo, Campinas estava com capacidade hospitalar baixa e pode acolher doentes. Então, esse é o interesse dessa ferramenta, que bom, tem mais detalhes nessa página, tem um report e tem o código, porque isso é uma plataforma que é para ser usada por todos os municípios no país, não só no estado de São Paulo. Bom, muito bem. Então, esse é o final do meu prelúdio. Eu não sei como que estou no tempo, mas espero não estar estourando. Não, acho que estamos bem. Então, agora sim, eu vou passar... eu quero dizer que esse tema, do ponto de vista matemático, é apaixonante. Estamos aprendendo, eu aprendi muita epidemiologia, muita coisa, e toda o meu know-how de lidar com a otimização de reservatórios de energia, o potencial hidroelétrico que tem o Brasil, todo isso serve para ajudar nessa modelagem da epidemia, porque, bom, temos um reservatório de leitos de hospital, ou temos um reservatório de infecções e uma transmissão, uma dinâmica, que também, que não é a mesma, mas que tem muitos aspectos estruturais que podem ser aproveitados e que aproveitamos para fazer uma resolução de
todos os municípios com mais de, não sei, 100.000 habitantes no estado de São Paulo ao mesmo tempo, para ver toda essa interação em termos de mobilidade. Bom, então, agora sim, agora que terminamos com o bônus, vamos passar ao tema da minha apresentação. Então, ícones. Quais são os ícones? Então, os mais jovens vão dizer, são os ícones que eu tenho no celular. Pois não. Os ícones são, eu procuro a definição para colocar aqui no Aurélio, são como na item 2, a segunda seção. Os ícones de computador são aqueles número 4. É uma pessoa ou coisa que faz alusão ao que é mais característico ou representativo. Eu estou pensando em ícones desse ponto de vista, que de fato pode ser pensado como um arquétipo, que são os ideais que servem de modelos e que servem de inspiração, aprender desses grandes para guiar a nossa maneira de fazer a matemática. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar de dois arquétipos, temas relacionados com Newton e com Lagrange. Vamos ter um convidado surpresa, no final, um terceiro. Então, para eu falar desse tema, eu vou começar com duas perguntas que aparentemente não têm relação, mas que estão relacionadas. A primeira é, se temos um sistema não linear de equações, qual é o método mais veloz que vocês conhecem para resolver? E a segunda é, quanto foi a sua última conta de luz? Certo? Então, essas são as duas minhas perguntas de hoje. Agora, em relação à primeira, eu já dei uma dica, certo? De qual é a resposta. Então, a resposta vem dada pelo Isaac Newton, que ele, se vocês procuram na internet, a descrição dele é Natural Philosopher. Eu vou vir lá no final da minha palestra, vou voltar nesse assunto. Então, aqui temos uma foto de Cambridge, ali, a Maceira, né? Onde foi que ele parece que teve a ideia da gravidade. Bom, então, o que é o método de Newton? Se nós temos um sistema de equações não lineares representado por esse operador G, e queremos achar uma raiz x estrela, g de x igual a 0, o método de Newton faz uma expansão de Taylor, dessa aplicação, usando a jacobiana, a G', no iterado corrente, e isso define uma direção que define o próximo ponto onde vai ser feita a mesma linearização, e assim pela frente. Esse método tem convergência veloz, quadrática no melhor dos casos. Por exemplo, nós temos na graduação visto esse desenho, temos a curva azul, queremos achar então o intercepto ali de onde é que corta o eixo das ordenadas, a raiz, o x estrela está aqui, e ao invés de achar diretamente esse ponto, fazemos aproximações sucessivas com essas retas magenta e achamos, então, iterados que vão definindo as novas retas cuja interseção fornece, então, xk mais 1 até convergir. Por que digo que esse método é veloz? Bom, ele é veloz porque aqui na direita, para esse caso, começando então com 0, eu coloquei iterados, os valores dos iterados, e em vermelho o número de dígitos significativos que estamos conseguindo em cada iteração. Aqui quantos vamos ganhando, né? Passamos 2, depois ganhamos 5, 9, até 15. Então, essa acurácia, essa precisão nos cálculos é que é o interesse do método de Newton. Agora, do ponto de vista da otimização, que é minha área, essa equação não linear que se faz para achar o zero do operador G de G é equivalente a gerar o gradiente de uma função objetivo que nós estamos querendo minimizar. É uma condição necessária ou necessária e suficiente, dependendo da convexidade da função. Então, se substituímos cada operador G pelo gradiente, a jacobiana é a matriz hessiana da função f, e essa é uma iteração do método de Newton. Precisamos a inversa da hessiana. Voltando para o modelo de otimização, fazer essa aproximação linear do gradiente, a aproximação de Taylor,
é o mesmo que pensar numa aproximação, uma expansão de Taylor de segunda ordem para a função f. Então, estamos, ao invés de minimizando f, estamos minimizando esse modelo. E isso é o que nos dá a direção que, adicionada ao iterado corrente, fornece x mais 1 ao próximo iterado. Então, se temos agora a nossa função f que queremos minimizar, que está graficada ali em azul, o método de Newton, ele vai fazer um modelo, nesse que esse vermelho, vai usar esse minimizador, e assim vai pela frente, a partir do minimizador do modelo em vermelho, define uma nova hessiana, uma nova expansão de Taylor, um novo modelo, até teremos a convergência. Agora, o cálculo de matrizes hessianas é pesado, lógico, são n mais 1 dividido 2, cálculos que devem ser feitos para calcular cada uma, as entradas dessa matriz. E, além do mais, precisamos resolver o sistema linear. Isso, podemos nos perguntar qual é o interesse de fazer um modelo acurado quando estamos longe do ponto que aproxima a solução. Porque precisamos tanta segunda ordem, uma segunda ordem tão ajustada. Então, a ideia ao invés de termos uma matriz, ou a hessiana, vamos calcular uma matriz que tenha um cálculo fácil para invertir, por exemplo, não sei, que seja triangular inferior ou que seja alguma coisa que podamos fazer um warm start de iteração em iteração, aproveitar fatorações, por exemplo, de uma iteração para outra, e vamos, então, incorporar essa atualização no método. Isso é o que fazem as matrizes, os métodos de quasi-Newton. Então, isso é o mesmo que dizer que estamos resolvendo um sistema linear, ao invés da hessiana, agora temos essa matriz. Então, do ponto de vista do nosso desenho, ao invés do modelo vermelho, nós vamos ter o modelo magenta, ali. E, de fato, esse modelo é suficientemente bom porque nós precisamos definir, aproximar a curvatura da hessiana verdadeira perto do ótimo e ao longo dessas direções que estamos gerando, não em todo o espaço como estava sendo feito com o método newtoniano. Se vemos o impacto que tem isso em relação à precisão, que é o que nos interessa desse tipo de métodos, na esquerda temos aqui, então, em vermelhinho, vemos que temos ainda uma boa melhora ao longo das iterações do número de dígitos significativos, leva, logicamente, um pouco mais de iterações, mas é bastante satisfatório. E em termos de velocidade de convergência, o método Newton tem taxa quadrática e os de quasi-Newton superlinear. Mais do que suficiente. E especialmente quando consideramos métodos de primeira ordem, que são métodos de tipo gradiente, onde a atualização vai ser feita em função de menos a direção do gradiente, multiplicado por um certo passo, mas não precondicionada por essa estimação da curvatura que dão as matrizes de quasi-Newton. Se agora fazemos esse mesmo jogo para o nosso mesmo problema simples e vemos quais são os valores do gradiente que tem que ir para zero, vemos que é muito difícil reduzir, vemos aqui assim como por não melhora, bum, temos uma melhoria, mas que uma melhoria mais ou menos não é muito significativa, para ir até zero. Após 100 iterações, de fato, estamos no valor do ponto, da raiz, menos 0,08, quando temos que chegar a menos 0,81. Estamos longe, após 100 iterações. É verdade que o cálculo é muito fácil, não tivemos que usar matriz nem nada, mas essa é a perda de precisão que temos, que fica bem evidente quando comparamos no gráfico aqui os valores dos iterados sucessivos, em vermelho aqui para o método gradiente, eles vão reduzindo, e com o Newton, que, bom, poderíamos ter parado aqui após 9 iterações, como eu mostrei antes, mas eu continuei para que vocês comparar, ver a diferença. Então, essa diferença em precisão que é o interesse dos métodos de tipo Newton em relação aos métodos de gradiente. O cálculo do método do gradiente, dos iterados do método gradiente é simples, mas olha a diferença entre o valor que nós queremos fazer zero, após 100 iterações com o método gradiente e 9 iterações apenas do método de Newton. Então, qual é o interesse de tudo isso? Os métodos de tipo Newton têm convergência rápida, onde rápida precisa
significa preciso em número de dígitos. Podemos, talvez, gastar mais tempo em cada iteração. Em 9 iterações, fazer 9 iterações do método de Newton é mais demorado do que fazer 9 iterações do método de gradiente. Mas também é mais rápido do que fazer 100 iterações do método de gradiente e não chegamos em parte nenhuma. Então, sempre temos esse trade-off que pensar. E a acurácia vem de usar um modelo de F que introduziu um pouco mais do que primeira ordem. Introduzimos esse termo de Taylor, que é uma aproximação da expansão de Taylor de segunda ordem da função. Não precisamos aproximar a Hessiana em todo ponto, os métodos de Quasi-Newton são suficientemente satisfatórios, mas tudo isso vale para funções C2 ou C1, com gradiente lipschitziano, e precisamos que a Hessiana seja inversiva em X estrela. Agora, o que acontece quando passamos do mundo diferenciado, de todos mus bonitinho à esquerda, ao mundo não diferenciado aqui na direita? Isso tem a ver com a segunda pergunta. E a segunda pergunta é relacionada com o preço da energia elétrica. O preço da energia elétrica, nós estamos agora todos assistindo felizes a esse, espero felizes, a esse colóquio, e estamos usando o fato de ter acesso à energia elétrica, que ela é produzida por diferentes tecnologias, aqui representada por energia eólica, hidráulica, nuclear ou térmica. Temos usinas em cascata, que geram quando estamos em reservatórios que estão interconectados. E de fato, nós temos essa energia e não sabemos com qual de todas essas tecnologias foi produzida, certo? Então, a nossa conta de luz, o preço de energia, depende de uma quantidade que se chama custo marginal de operação, do sistema de potência. E para o cálculo desse custo marginal de operação, é fundamental termos muitos dígitos. Você tem que pensar no impacto socioeconômico de termos diferenças de centavos nesse valor. Quanto é que impacta para toda a sociedade. E os cálculos rápidos são importantes porque isso é feito todos os dias para o dia seguinte. Então, como é que se determina esse custo marginal de operação? Isso tem a ver, então, com Lagrange. Aqui eu tenho um scan das apostilhas do curso de Lagrange na École Polytechnique, que ainda pode ser comprado. É muito interessante. E Lagrange, e isso vou voltar então no final, a definição, a caracterização dele é como matemático, mecânico, mas não de oficina mecânica, mas de mecânica, e astrônomo. Bom, então, vocês já pensaram como é que o gerente do supermercado determina um preço, o preço da mercadoria que coloca à venda, por que essas ofertas, como é que são feitas? É super importante isso para qualquer tipo de negócios, o tema de precificação ou de tarificação, se são tarifas públicas, porque isso é o que faz com que o negócio prospere ou não, certo? Tenha que fechar. Agora, se vamos pensar na bebida nacional, a caipirinha, temos que ela é feita com limão, com cachaça, com açúcar, e tudo isso tem um custo. Então, o custo dos ingredientes, para esse tipo de caipirinha, não caipirinhas, perdão, para esse tipo de mercadoria, sinaliza um preço. Isso é um fato interessante, é fácil. Somamos e isso, pelo menos, o preço tem que, pelo menos, cobrir o custo dos ingredientes. Agora, temos uma outra medida, que tem a ver com o fato, o que acontece se nós temos que fazer muitas caipirinhas. Que isso acontece aqui em casa quando fazemos um churrasco. Sempre tem alguém que quer mais uma. E esse esforço de ter que fazer uma caipirinha a mais, isso não vem dado pelo custo dos ingredientes. Isso vem dado por um outro tipo de conceito, que quantifica o esforço de preparar uma a mais. E na formulação matemática, isso é o custo marginal. Dado uma função de custo, calcular a inclinação ou a derivada. Para a energia elétrica, como é que tudo isso se traduz? Temos nossas diferentes tecnologias e, de fato, nós, como eu já disse, não sabemos qual de todas, quanto
quantos ingredientes de cada uma dessas tecnologias está compondo a eletricidade que estamos usando agora. Então, o custo dos ingredientes não serve. Mas o custo de o custo de gerar mais 1 kWh, tendo o sistema operando como está agora, se alguém precisa uma unidade a mais de energia, isso sim sinaliza um preço, esse esforço. Então, para formalizar isso do ponto de vista matemático, vamos pensar então o sistema mais simples aqui, que à esquerda um sistema de potência, então, que temos geração térmica, à direita geração hidráulica, a geração de cada um deles tem então o subíndice TUH, tem certas restrições tecnológicas que fazem que se converte, por exemplo, a água em energia, que estão representadas pelos conjuntos tecnológicos GT e GH, e um certo custo para fazer isso. Por exemplo, para a térmica temos que queimar algum combustível fóssil. Em nosso sistema, então, o que acopla o funcionamento dessas duas usinas é o fato que o somatório do que é produzido por cada uma delas tem que satisfazer a equação de demanda, tem que satisfazer a demanda. Nós queremos ter eletricidade. Isso se escreve, então, se queremos fazer isso do ponto de vista econômico, né? Se escreve do ponto de vista como um problema de otimização, né? que minimiza o somatório dos custos, atendendo às restrições tecnológicas e satisfazendo a demanda. Agora, o custo marginal, né? O esforço marginal, para isso nós precisamos analisar, ver esse problema como um problema que está parametrizado por essa demanda a mais, que aqui é representada pelo termo mais 1, e isso então define uma função, né? É um ínfimo, de fato, esse problema de otimização, é uma função que se chama função valor e que depende então dessa perturbação que estamos fazendo no nosso problema de otimização. E o custo marginal de operação é a derivada direcional dessa função valor em U igual a zero, porque U igual a zero é a situação que temos hoje agora com a demanda atual. Muito bem. Acontece que essa derivada direcional, de fato, é um multiplicador de Lagrange. Nós conhecemos o preço da eletricidade graças ao Lagrange, né? E o que é o multiplicador de Lagrange? Se nós escrevemos o nosso problema, ali com a restrição agora escrita com igualdade igual a zero, então associamos um multiplicador, introduzimos uma nova variável, que são variáveis duais, se chama, uma nova variável x, né? E esse multiplicador, então, definimos uma lagrangiana, que depende, então, das variáveis primais de geração e duais x, que é o custo que nós temos com as variáveis primais, e agrega um custo que tem a ver com a violação das restrições e que o preço desse custo é esse multiplicador x. Então, essa lagrangiana, se nós minimizamos em x e minimizamos em g e maximizamos em x, nós temos o nosso problema original P. O minimax da lagrangiana é o problema original, é o problema primal. Se nós invertemos a ordem, minimizamos a lagrangiana, né? Então maximizamos em x o mínimo em g, ali temos um problema dual que o interessa. Então aqui estamos vendo embaixo, maximizamos uma função de x, que se chama função dual θ, que é para cada x fixo, minimizar a lagrangiana em g. E o interesse disso é que, como a restrição que nós tínhamos que acoplava as duas gerações agora está na função objetivo penalizada com o multiplicador, então agora nós temos dois problemas separados, um que só se importa com as variáveis térmicas e outro com só as variáveis hidráulicas. Isso é importante porque permite especificar bem o detalhe de cada uma dessas tecnologias, né? Sem misturar, e que do ponto de vista do problema de otimização facilita a resolução, mas é para cada x fixo. O preço é que agora temos um outro nível de otimização que é na variável dual. Agora, o máximo, então, o x que resolve esse problema dual é esse sinal de preços, o multiplicador ótimo de Lagrange no ótimo, e fornece, então, o custo marginal de operação. Essa função dual é côncava e é não diferenciável, né? Por isso que falamos do passo ao mundo não diferenciável. E o que é mais importante que vocês vejam, uma diferença grande com aquele exemplo para os métodos de Newton, é que nós não temos essa função disponível de forma analítica, não tem a expressão x cubo mais x quadrado mais alguma coisa. Nós temos acesso a essa função
não de forma explícita, mas para cada x que damos, que é fornecido, podemos avaliar o seu valor, o valor de θ em x, resolvendo problemas de otimização. E aqui temos, então, por exemplo, a função θt, a função que só lida com a geração térmica, temos a hidráulica que é parecida, é o mínimo, então, desse termo da Lagrangiana que envolve só variável primal gt, e que, se vocês veem agora, como função de x, é o mínimo em uma família de funções que são afins como função de x. Diferentes valores de gt mudam a inclinação e mudam o intercepto. Então, aqui temos diferentes, no gráfico, diferentes valores de gt que fornecem diferentes funções afins, e o mínimo dado tracejado aqui em azul é a nossa função dual. E ali vemos que tem quebres na derivada toda vez que temos mais de uma reta ali que coincidendo no valor, que quer dizer que temos mais de um gt aqui que onde o mínimo é atingido. Ali vem a não diferenciabilidade. Agora, a separabilidade é fundamental na indústria da energia porque podemos, então, especificar bem todas essas características tecnológicas de cada fonte de energia. Então, nós podemos achar, então, esse custo marginal de operação graças a Lagrangiana. Para sistemas de energia de grande porte, como o brasileiro, resolver o problema dual é interessante por essa separabilidade. Temos que maximizar uma função que não é diferenciável e nós gostaríamos de fazer esse cálculo rápido e preciso. Agora, podemos aplicar ideias de Newton para uma função que não tem derivada primeira contínua. Eu mostrei ali essas quinas, onde ali não temos gradiente, certo? Como fazemos se queremos aplicar um método de tipo Newton? Essa foi a pergunta que nós tentamos durante 15 anos desenvolvendo teoria para responder a essa pergunta. Os métodos newtonianos precisam suficiente diferenciabilidade, função C1 e C2 na raiz, ou no mínimo aqui, x estrela. E nossa função dual não é nem sequer C1. Então, a resposta a essa pergunta está relacionada com uma outra pergunta. Bom, é verdade que não temos diferenciabilidade, mas a não diferenciabilidade, em muitos casos, e isso aí a importância da matemática industrial, de entender as aplicações, ela se apresenta com uma certa estrutura, não é aleatória, randômica, não sei como quiserem chamar. Existem estruturas que muitas classes de funções que são não diferenciáveis e que apresentam uma certa estrutura. Então, para exemplificar isso, aqui eu fiz o gráfico de uma função que é o máximo de funções quadráticas. Vocês veem, as quebras da derivada estão nessas regiões onde se encontram duas funções quadráticas. E eu deixei de propósito em inglês o título, porque estamos a view VI EW, de uma função não diferenciável, mas que tem estrutura. Então, agora eu vou fazer como se tivesse um filme, vou apertar ali, vocês veem, vamos vendo. Ali. Se nós vemos, então, a nossa função não diferenciável, nós queremos chegar lá embaixo, onde temos aquele quadrado. Se nós conseguirmos enxergá-la desse ângulo, ela ficaria perfeitamente bonitinha para aplicar o método de Newton, porque ela tem um aspecto de função C2, que é o que nós queremos. Então, esse vale onde isso acontece é justo onde se encontram essas duas peças, duas funções quadráticas. Então, você tem que pensar, é como se nós temos as duas um livro que abrimos pela metade. Se nós andamos ali na metade onde abrimos o livro, não vamos perceber que a função é não diferenciável. Vamos estar caminhando ao longo desse vale que concentra toda a não diferenciabilidade e não vamos enxergar que a função é não diferenciável. A função parece de classe C2 e ali poderíamos aplicar métodos de Newton. Isso é que é a decomposição VU. E essa realização, o entendimento de que o que devia ser feito era não pensar a função em todo o espaço, mas restringi-la a uma certa variedade diferenciável que tem a ver com essa decomposição V e U, veio das aplicações. Então,
O interesse, como disse, vamos a compor o espaço onde estamos tomando as nossas decisões, aqui Rn, na soma direta de dois subespaços, um V e outro U. Por que V? V é porque tem essa quina, concentra onde temos as cunhas e a não diferenciabilidade. E quando vemos a função em U, ela parece suave. Esses subespaços, a definição desses subespaços dependem do subdiferencial da função, né? É um objeto que generaliza o conceito de gradiente de um ponto para um conjunto, onde temos, então, vocês podem pensar naquele do máximo, a função dual, seria o fecho convexo de todas as inclinações possíveis que temos nessa quina, entre essas duas retas onde se atinge o mínimo, para esse centro. Então, para ver o tipo de funções, uma função fácil aqui que tem não diferenciabilidade estruturada, podemos pensar essa função que é o somatório de dois termos associados com matrizes. A matriz A é semidefinida positiva, mas tem um kernel, um núcleo, que é mais do que o zero só. É semidefinida positiva. Já o segundo termo, a matriz B, é definida positiva. Essa função tem o único minimizador em zero. Esse é o x estrela que estamos procurando. E agora, se nós derivamos essa função, o que acontece com o primeiro termo? Temos uma raiz quadrada, então vai no denominador, esse termo com x transposto a x. E se nós estamos no núcleo de A, esse termo é igual a zero, está no denominador, e ali é onde não temos derivada, é onde temos subgradiente, um subdiferencial, certo? Agora, se nós ficamos nesse subespaço do núcleo de A, onde temos essa não diferenciabilidade, o que acontece com o primeiro termo? Ele vai embora, ele some. E a função, enxergamos a função só como uma quadrática com uma matriz definida positiva, perfeitamente C2, de classe C2. Isso para essa função, a formalização, claro, tem muita mais matemática por trás, de composição no subespaço V e U. Então, no núcleo de A, a função não é diferenciável e a função restringida a esse subespaço, que é o subespaço U, aqui, a função parece C2. E no complemento ortogonal, que é paralelo ao subdiferencial, porque o subdiferencial era que levava para o denominador esse termo, é o subespaço V. Então, para esse caso simples, temos uma decomposição, uma soma direta mais fácil, explícita, Mas isso é porque nós conhecemos perfeitamente a nossa função f aqui, Temos uma expressão explícita dessa função. É bem mais envolvido quando nós não conhecemos a função mais do que alguns elementos do subgradiente, por exemplo, que é o que a nossa teoria. Então, para resumir, mais ou menos 15 anos de pesquisa, Esse vale, a trajetória, essas trajetórias pretas aqui, que são as que nos dão essa ilusão de diferenciabilidade da função não diferenciável, está caracterizado, de fato, como uma variedade, como geometria diferencial, diferenciável parametrizada no subespaço U. Essas trajetórias têm uma componente no V que é pequena e está dominada pela componente em U. Nós podemos escrever essa função, vamos supor, para trás de um teorema de função implícita, generalizado, a componente V como uma função de U. Então, nós temos tudo reescrito em função de U, a nossa função, quando restringidos nessa trajetória. E qual é o interesse disso? É que, como a componente V é pequena, se nós aplicamos o método de Newton nas componentes U, isso leva a convergência domina a convergência, a taxa de convergência do nosso algoritmo. Então, vai ser uma convergência rápida. E esse objeto que transforma a função f de x em uma função restringida ao subespaço U ao longo dessas trajetórias, chamamos de U lagrangiana, a lagrangiana U. E é de classe C2 para muitas funções, E então podemos aplicar o método newtoniano para minimizar essas funções. E existem muitas classes de funções onde pode ser feita essa decomposição. Temos funções como essas que eu apresentei, funções de o máximo alto valor, que são muito importantes para cálculos de estabilidade, por exemplo, problemas de controle também.
bom, e existen essencialmente todas as funções que se escrevem como máximo de alguma coisa, ou como mínimo, mas aquela era côncava, então menos ela é convexa, então é o máximo, né? A função dual, o máximo de funções ao longo de uma família, elas têm boas propriedades para esse tipo de decomposição. Então, esse algoritmo VU, o que ele faz? Agora, essa aqui, trajetória azul é uma dessas trajetórias na variedade diferencial. Né? E então, nós o que fazemos? Nós estamos em um ponto qualquer e projetamos para chegar na trajetória, no vale de não diferenciabilidade, nessa variedade onde a função parece diferenciável. Então, ali, como a função parece diferenciável, fazemos um passo de Newton, na direção na variável U, que temos o composto, depois projetamos e vamos assim pela frente. Vocês veem os comprimentos aqui das setas verdes, muito maior do que os comprimentos das setas vermelhas, estão indicando essa componente U pequena, V pequena, em relação a U, e a convergência rápida até o X estrela. Agora, o que são essas projeções? Não são qualquer umas, e essa relação resultou em um artigo no Transactions da American Mathematical Society, para que vocês vejam a interação e a sinergia, como é que as aplicações enriquecem a teoria. É muito interessante. Então, essa projeção aqui é um cálculo, não é uma projeção qualquer, é feita através do que se chama de operador de ponto proximal. Então, se estamos num ponto suficientemente perto, então, porque são todas análises locais, de nosso ponto minimizador ou a raiz X estrela, então, em qualquer ponto que fizermos e calculamos o ponto proximal do ponto vermelho, vai nos levar, então, acima dessa trajetória, que é onde nós queremos chegar, a partir de onde queremos fazer o passo a Newton, porque ele vai ser rápido. Então, essa é a convergência veloz desse método. O método de ponto proximal tem aplicações agora que estão ubíquo em machine learning, por exemplo. Verdadeiramente tem muita utilidade, tem a ver com a regularizada de Moro-Yoshida, que suaviza uma função que é de tipo semicontínuo inferior e fornece, então, uma regularizada que é de classe C11. Então, esse método é muito interessante e se comparamos, converso então com taxa superlinear para qualquer ponto inicial, isso quer dizer aqui globalmente, se comparamos com métodos de otimização não diferenciável clássicos, e aqui esses são os vermelhos, seriam como um método de primeira ordem, como método de gradiente mais escrito para funções não diferenciáveis, e isso é o melhor que tem aqui em termos de software, para resolver. E aqui o que vemos nesse desenho, então, nesse gráfico, é como reduzimos o erro, que tem que ser para zero, ir para zero, em função do número de iterações que estamos fazendo. E os quadradinhos, aqui em azul, mostram o avanço, o progresso dos diferentes iterados de Newton, mas fazendo a decomposição VU, é um método de VU Newton. E aqui, se fosse de quasi Newton, que é menos rápido, mas vocês veem, claro, o esforço de fazer 8 iterações dos círculos vermelhos é muito menor do que fazer esse daqui, mas em termos de velocidade e de acurácia, eles não podem ir além dessa precisão, tanto que aqui conseguimos uma acurácia bem interessante. E por que esse é para um problema que é o máximo de quadrática, como aquele que eu apresentei o desenho, e se chama Science Fiction Max Quad porque o meu orientador, lá, que é o papa ali dos métodos de otimização não diferenciável, quando começamos essa pesquisa, ele disse que conseguir convergência, taxa de convergência superlinear, como está sendo visto aqui, por essas duas curvas, esses dois plots, ele disse que era ciência ficção, que nunca poderia ser feito. Então, aqui isso era para... isso, de fato, ele recebeu presente quando passou a ser emérito, esse gráfico, um quadrinho. Então, se alguém vem e diz, mas eu vou fazer como que a função não é diferenciável, eu vou aplicar o método de Newton ou quasi Newton e ver o que acontece. Uma pessoa naive
mas que tem um bom método de otimização diferenciável. Isso que acontece. Eu coloquei aqui em preto para que fosse mais fácil de distinguir. Também não é possível atingir o grau de acurácia que fornecem os métodos quando se faz a decomposição VU. Muito bem, estou chegando já no final, então, da minha apresentação. Espero não ter perdido muitos pessoas assistindo, muitos assistentes. Isso é que é meio chato aqui, que eu não sei, não tenho feedback ali do público. Bom, lembrando, ícone. Então, nos interessa a segunda definição. Pessoa ou coisa que faz alusão ao que é mais característico ou representativo nela. E isso me faz pensar, o que é mais representativo em pessoas que, como Newton ou Lagrange, têm trabalhado em tantas coisas diferentes e com contribuições tão interessantes. É muito interessante ver. Isso fala da universalidade da matemática, de como ela pode dar contribuições em diferentes temas e de maneira que isso também é muito importante. Não são achismos, são métodos e algoritmos que qualquer um vai pegar e vai poder reproduzir os resultados obtidos. Isso é muito, muito importante. Garante reprodutibilidade, não sei qual é a palavra exata, mas podemos reproduzir, qualquer pessoa pode reproduzir os resultados que estamos afirmando que são obtidos. Isso é o que a matemática garantiza e que é fundamental. Então, aqui temos o nosso terceiro convidado, o convidado surpresa, que é Moreau. Eu não posso entrar muito nos detalhes dos métodos de pontos proximais, que são parte das contribuições dele. Ele faleceu há uns 5 ou 6 anos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Newton era um natural philosopher. Era essa maneira que se descrevia o tipo de carreira que Newton tinha, onde combinava física, astronomia, geometria, matemática, cálculo. Lagrange era matemático, foi também senador da República, trabalhava em mecânica celeste e astronomia. E Moreau era muito legal, tem contribuições muito profundas em análise não diferenciável em dimensão infinita. E ele dizia que desenvolvia a matemática mecânica, um enfoque muito humilde para a genialidade dele. Então, o que eu quero dizer com isso, e esse aqui é a minha última comentário, é que a interdisciplinariedade enriquece a nossa visão da matemática. Não temos que fugir desse tipo de desafios, de tentar aportar com a nossa contribuição e a nossa visão e a nossa disciplina lógica para melhorar fenômenos da sociedade, seja o Covid-19, seja a energia elétrica, seja o que for, onde cada um de nós podemos contribuir mais. Bom, e isso ali é o final da minha apresentação. Obrigada. Abre o microfone, Yuri. Obrigado, Marcelo. Peço desculpas. Cláudia, muito obrigado por essa super palestra, foi genial. Eu acho que ela deixou claro aí de maneira explícita como a interdisciplinaridade tem um sex appeal muito forte, não é? Como é interessante nós podermos falar de objetos extremamente abstratos e, ao mesmo tempo, extremamente concretos para determinados problemas. Eu acho que isso é super interessante, é muito poderoso e espero que isso motive aí a nossa audiência, né, os nossos alunos de pós-graduação que estão aí estudando, a conhecerem um pouco mais das diversas áreas, né, e possibilidades de caminho em pesquisa em matemática ou matemática aplicada. Então, seguindo aqui os nossos trabalhos, eu vou abrir agora a sessão para perguntas para a professora Cláudia. Eu vou botar aqui, o chat está aberto, então se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat aqui no Teams, por favor, escreva. Eu já vou começar com uma palestra de um ouvinte que nos está seguindo pelo YouTube, que é o Leonardo Sequim. Ele pergunta para a professora Cláudia o seguinte, uma pergunta mais técnica. Quando o vetor de multiplicadores de Lagrange não é único no ótimo,
como interpretá-lo como custo marginal? Oi, Leonardo, esse é um tema que é apaixonante e que nós estamos trabalhando justamente para o problema dos preços da energia elétrica, porque você, quando existe, quem conhece de otimização sabe que se as condições de Mangasarian Fromovich, de recalificação de restrições, é satisfeita, o conjunto de multiplicadores vai ser compacto, né? Mas não é mais um singleton. Né? Então, ali, a resposta essencialmente vai depender do método que seja empregado, né? Sem tomar nenhuma ressalva, nenhuma ação. A resposta vai depender do método que utiliza o seu solver lá quando vai resolver. Isso é um fato, porque não tem unicidade. Em geral, muitos solvers estão desenhados para sempre calcular, quando não tem unicidade, um elemento de norma mínima. Mas se isso não for, como isso não pode ser garantizado, especialmente agora que você manda para solvers concorrentes em paralelo, nem sabe qual é o solver que está resolvendo o seu problema particular ao longo das interações. Então, o que pode ser feito, nós estamos trabalhando com isso, é incluir uma penalização de tipo C2. Agora, a semana passada ou antepassada, Clara Laje defendeu uma tese no INPA em relação a isso, para calcular um método para problemas de two-stage, programação estocástica em 2 estágios, para sempre obter o menor preço, que isso é muito importante em otimização estocástica. Em problemas de equilíbrio, nós também estamos fazendo esse tipo de penalizações, onde se permite, então, garantir que vamos convergir sempre a esse multiplicador que é de norma mínima, que do ponto de vista de preço é melhor, é o menor preço que representa o esforço marginal do sistema. Ótimo, muito obrigado, professora. Nós temos aqui agora uma outra pergunta, que é do professor Gilmar Garbujo. Professor, se o senhor não estiver ouvindo, acho que o senhor pode acionar seu microfone e fazer diretamente a pergunta para a professora Cláudia, senão eu leio sua pergunta aqui no chat. Professor Gilmar. Bom, então eu vou ler a pergunta que o professor Gilmar deixou. Bom dia, professora Cláudia, parabéns pela bela palestra. Com relação ao sistema de EDOs usado na modelagem do Covid, como vocês resolveram o sistema de EDO? Foi numericamente? Qual programa foi utilizado? É um professor da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Sim. Olha só, isso é um método de uma discretização de Euler. Nós levamos todo o problema a um problema de otimização. Então, é uma discretização de Euler modificada, se chama o método de Hoyne. Para escrever, então, é como em 2 passos que se faz a discretização. Então, é como se fosse, ao invés da equação diferencial, uma diferença finita. Isso, então, resulta em restrições que, se você é experto, introduzindo variáveis intermediárias, pode escrever como restrição quadrática. É não linear, mas é quadrática. Então, isso é resolvido com Julia, modelado com Julia. O Paulo Silva fez um modelo. Ali está, então, o código, pode baixá-lo do GitHub. E com Julia, e ele chama o IPOPT. Mas o fato de termos achado essa formulação em que a modelagem, que as restrições são quadráticas, ajudou para o tempo de cálculo. Ok, obrigado. Alguma pergunta mais aqui da plateia, no YouTube? Aqui o Rubelmar Cruz Neto mandou uma pergunta. Professora, parabéns pela bela palestra. Tenho uma dúvida em relação aos problemas de otimização. A senhora costuma comparar os seus resultados com método meta-heurísticos, como algoritmos genéticos? Se sim, quais as vantagens e desvantagens?
Gilmar, né? Não, Rubelmar. Rubelmar, perdão. A resposta é não comparamos com meteorísticas, porque é importante nesse tipo de... As meteorísticas têm as suas vantagens, têm as suas fraquezas, e é como acontece em todos os métodos de otimização. Por isso que estamos todos com emprego e trabalho, de fato, porque não existe uma resposta única e universal para todos os tipos de problemas. Para esse tipo de problemas de otimização em energia, é fundamental poder parar e ter um teste de parada que seja confiável. Esses métodos que eu não falei, mas passei assim pelo alto, os métodos de feixe, eles têm um teste de parada que é confiável, e isso é muito interessante para esse tipo de aplicação, né? Além do fato de ter a acurácia. As metas heurísticas, em geral, são mais próximas de métodos de primeira ordem, me parece. Mas não é minha especialidade, mas a realidade, a resposta é isso, acurácia garantida com método de parada e que pode ser implementado. Isso é muito importante. Aqui nós temos uma outra pergunta. Obrigado, professora, pela resposta. Nós temos outra pergunta do professor Ari. Professor Ari, se você quiser fazer a sua pergunta diretamente para a professora, não tem problema. Pode acionar seu microfone, senão eu leio ela aqui. Bom, então eu vou ler aqui. Cara professora, parabéns pela belíssima palestra. Que tópicos de pesquisa na sua área de atuação você indicaria para estudantes de mestrado ou doutorado em matemática que levem ao eventual sucesso nas suas pesquisas de tese e dissertação? Eu vou levar água para a minha praia, eu não tenho. Mas como me perguntaram, então eu posso dizer. Eu acho muito interessante o estudo de problemas de equilíbrio em vários níveis, porque representam interesses, a solução de interesses conflitantes. E nós temos muitos modelos aqui, muitas aplicações das redes sociais, até o controle da Covid ou os preços de energia, onde temos que deixar contentes, por exemplo, na energia elétrica. Temos nós consumidores, representados pelo operador do sistema de energia, ONS, que queremos a eletricidade barata. Mas temos na frente os geradores de energia, que eles querem ter um ganho, ter um lucro natural, querem recuperar todo o investimento, e eles fazem funcionar toda essas centrais hidrelétricas maravilhosas que temos aqui no Brasil. Então, temos só interesses conflitivos, porque eles querem um preço mais alto e nós queremos um preço mais baixo. Isso se representa bem através de jogos de Nash, de problemas de equilíbrio, e cada vez temos mais desse tipo de situações onde, para um fenômeno social qualquer, precisamos representar e ouvir as vozes de dois lados conflitivos. Hallar respostas e modelos e analisar a existência de soluções, convergência, se são funções, temos análise multivaluado, que temos que fazer muitas análises para saber, temos que fazer seleções quando temos mais de uma solução, como no caso de uma possibilidade, como no caso do preço, quando ele não é único. Então, tudo isso tem por trás análise variacional, análise multivaluada, otimização e inequações variacionais. Então, esse para mim é o tema assim mais abrangente e com mais potencial para o futuro. Joia, excelente. Muito obrigado pela resposta. Mais alguém? Enquanto a gente espera ver se alguém se manifesta aqui, eu tenho duas perguntas. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica e uma pergunta um pouco mais geral. A pergunta um pouco mais técnica é a seguinte: quando nós ensinamos para os nossos alunos em cálculo numérico o método de Newton, em situações extremamente acadêmicas, livrescas, uma das coisas que a gente chama atenção é a dificuldade na escolha do chute inicial, da condição inicial para começar o processo iterativo. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse problema na questão prática da determinação do custo de energia elétrica e como o método de Lagrange que a senhora apresentou resolve ou não esse problema do chute inicial.
E a segunda pergunta é uma pergunta mais geral, de curiosidade. Esse problema de otimização referente à determinação do preço da energia elétrica, ele é um problema que se resolve nas indústrias ou se resolve na escala, na abrangência do gestor, do Operador Nacional do Sistema ou da ANEEL, da Agência de Energia Elétrica? Quem são os pesquisadores? Onde estão os pesquisadores que resolvem esses problemas, que podem, por exemplo, ser ocupados por algum dos nossos alunos que estão aqui, que eventualmente venham a trabalhar nessa área? Então, para onde é que esses alunos que potencialmente vão trabalhar nessas áreas podem terminar trabalhando, né? Tem que olhar. Bom, em relação à primeira pergunta, sim, o método de Newton é muito rápido para convergir ou para divergir. Eu não disse isso, mas é verdade. Então, o ponto inicial você tem que estar dentro da zona, da região de atração da convergência. Agora, isso é verdade quando você tem uma função, quando você pensa no ponto de vista de otimização, quando a função é não convexa. Mas, aqui nesse caso, onde nós temos a nossa função, a função dual, ela é côncava, menos ela que nós minimizamos, ao invés de maximizar a função dual, ela é convexa. E quando você tem convexidade, você tem convergência global, que quer dizer independentemente do ponto inicial. Né? Por isso que eu disse que convergia globalmente. Mas, se não, claro que... em geral, uma grande vantagem de todos esses problemas aplicados é que você tem uma interpretação física. É muito interessante. Você faz o seu método e você vê que analisa qual é a saída que tem e você pode dizer coisas, melhorar em função da física do problema. Né? Então, isso pode ajudar se fosse um problema que não é convexo, né? Onde quer aplicar o método de Newton. E agora, a segunda pergunta... olha, esse problema de dar um valor à energia é um tema super hot aqui no Brasil e no mundo inteiro, de fato, mas aqui no Brasil tem que entrar em funcionamento o modelo desenvolvido pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras, que é onde se faz o desenvolvimento de todo o ferramental que é empregado por todos os agentes que participam da indústria de energia. E os agentes são os geradores, são o operador do sistema ONS, e a ANEEL é o regulador, né? Que observa e controla e vota e dá compensações, define compensações. Mas tudo isso se faz com participação de representantes de todos os setores, né? E isso é feito, então, está sendo agora feito, devia entrar em funcionamento esse ano, mas vai entrar no ano seguinte, e tem toda uma campanha de acompanhamento dos preços para ver se está atendendo ou não os interesses dos produtores, dos geradores, dos distribuidores, né? Porque não só é necessário gerar energia elétrica, também alguém tem que transportá-la, né, até as nossas casas. Esses são os distribuidores. Então, bom, eu nem falei da estocasticidade, tem o vento, né, que varia, então há muita coisa interessante lá. Então, os alunos, eu recomendo aos alunos de matemática ir fazer alguma disciplina em engenharia elétrica ou alguma outra área onde vocês queiram fazer a sua aplicação, aprender um pouquinho da linguagem, né? Assim como eu falo com sotaque e vocês me entendem, você ir falar com alguém que manja muito outra disciplina e fala com outro sotaque, você encontra coisas em comum e entende a linguagem dessa pessoa depois de um tempo, requer um certo treinamento, né? Porque nós vamos ir lá falar de anéis e grupos e para alguém que não é matemático não é o mesmo, certo? É o mesmo, tem palavras assim, gírias. Então, ir e se informar, aprender um pouquinho e você, depois de um tempo, entende como pode trazer toda essa problemática para uma formulação que faz sentido na sua cabeça matemática. Então, vai fazer disciplinas, assim, a mais das disciplinas em outras, engenharia, em outras áreas. Joia. Obrigado. Epidemiologia. Epidemiologia. Está na moda, exatamente.
Temos mais duas perguntas aqui, professora. Então, nós temos o Danilo Braghini. Professora, uma curiosidade. Você conhece aplicações desses métodos que citou para controle de sistemas dinâmicos? Poderia introduzir ou comentar brevemente alguma aplicação interessante? O sistema de composição V1 em controle eu não conheço, mas seria interessante. Mas tem os métodos de Howard que fazem alguma coisa parecida. Eu trabalhei bastantes anos atrás em controle óptimo estocástico. Então, é o que se chama de policy iteration, né? Olhando por lá para quem faz controle e resolução por uma programação dinâmica mais baseada nas políticas, talvez por ali. O método de Howard se chama. Ótimo, obrigado. E acho que aqui é a nossa última pergunta. Nós temos o Francisco Campos. Excelente palestra, professora Cláudia. Sou matemático aplicado. Não sei se é pertinente, mas poderia fazer uma breve comparação entre multiplicadores de Lagrange com a derivada funcional de cálculo variacional? Seria o multiplicador de Lagrange para essa função que eu disse, a função valor. Então, você considera o seu problema, o resultado do seu problema de otimização como função da perturbação do termo direito da restrição que você quer analisar. Isso é uma função que se chama função valor, V de U, que pode ter valores infinitos, depende de onde esteja essa perturbação U. Em geral, tem que ser pequena, porque, por exemplo, se você pensa no caso prático, não é possível pensar que variar a demanda, duplicar a demanda de um instante para outro, mas sim a crescer um pouquinho, sim. Então, essa perturbação tem que ser pequena. E então, o multiplicador de Lagrange é a derivada direcional dessa. Então, essa é a relação que eu tenho aqui na cabeça. Agora, é possível, provavelmente, com aquelas derivadas totais, fazer alguma coisa, mas é não diferenciável. Então, é a derivada direcional ou define o subdiferencial da função valor. É o multiplicador de Lagrange. Ótimo, ok. Então, pessoal, eu acho que nós não temos mais, no YouTube nós não temos nenhuma manifestação, acho que aqui também nós não temos mais nenhuma manifestação. Abro aqui para um minutinho, se alguém tiver, por favor. Aqui, o professor Ari, só mais uma rapidinha. Qual o papel que os ramos da probabilidade estatísticas desempenham ou podem desempenhar na área de sua pesquisa? São importantíssimos, sim. Eu não falei, mas em todos esses fenômenos existem dados, e os dados sempre dependem de uma complexidade que nós não podemos trazer representada numa formulação matemática. Então, para representar toda essa variabilidade, podemos usar formulações estocásticas, e para isso precisamos modelos econométricos para ver como é que evolui, não sei, a chuva, ou o vento para os problemas de energia, ou até como é que as camas dos hospitais podem ser empregadas também. Então, é muito importante, e tudo isso, então, temos a estatística, vai nos fornecer modelos que vamos poder incluir em nossas formulações matemáticas que vão virar problemas estocásticos onde vamos ter probabilidade e vamos ter, claro que é fundamental também. A matemática tem muita coisa boa. Exatamente, excelente. Professora, muitíssimo obrigado pela palestra, foi uma aula sensacional, eu acho que aguçou a curiosidade de nossos participantes, eu acho que esse é o objetivo, ampliar a cultura matemática de quem está aqui no nosso programa de pós-graduação, para que eles vejam a grande variedade de possibilidades, não é, de atuação no futuro, para além da academia e ainda estando na academia. Eu acho que esse é o objetivo desses nossos colóquios. Eu vou passar, antes de encerrar, eu vou passar brevemente a palavra ao professor Carlos Alberto, para ele mostrar uma coisinha para a gente. Professor Carlos. Ok. Primeiramente, professora Cláudia, parabéns pela belíssima palestra, tá? E, mais uma vez, obrigado por contribuir para o nosso programa nessa processo de palestra e divulgação que nós também estamos implantando. Bem, eu gostaria de aproveitar essa audiência
para poder apresentar aqui com um folder das nossas próximas palestras de divulgação que estamos implementando no contexto do Covid-19. Então, na próxima sexta, 10/7, às 10 horas, nós teremos a palestra do professor Sérgio Muniz Oliva Filho, do Departamento de Matemática Aplicada da USP, o IME-USP. E no dia 17/7, nós teremos a palestra do professor Mauro Patrão, nosso colega aqui da UNB. Então, ficam todos desde já convidados para essas duas palestras. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Professor Yuri, retorno com você. Obrigado, Carlos. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Um prazer enorme dividir com você esse ambiente virtual. Eu prometo que num futuro próximo, esperemos, quando esse vírus for embora, nós vamos garantir que você conheça a capital federal, tá bom? Nós vamos organizar uma visita sua aqui ao UNB, tá bom? E agradeço a todos aqueles que participaram, agradeço de maneira especial ao UNB TV pelo apoio que eles nos deram aqui na transmissão desse evento. Esse evento ficará disponível no canal YouTube da UNB TV para quem quiser assistir, né? O link a priori deve ser o mesmo, mas se não, estará disponível lá no canal da UNB TV. Infelizmente, nós não temos como dar certificados para esse evento, tá bom? Algumas pessoas perguntaram sobre certificados, nós não temos como produzir isso aqui, seria uma complicação um pouco difícil de gerenciar, tá bom? Mas eu acho que a palestra, a mensagem, todos vão levar aí para a vida, tá bom? Professora Cláudia, um abraço, até uma próxima vez, até logo a todos. Vou encerrar aqui a gravação e acho que a UNB TV pode encerrar a transmissão agora. Muito obrigado, até logo, professores e participantes. Tchau.